Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas, diretor executivo da LogLife, e a ideia é que hoje a gente bater mais um papo sobre o transporte de material biológico, focando nesse momento na escolha da transportadora de material biológico, tá? E a ideia aqui é ser bem honesto com vocês nos pontos que que já fui um contratante, né, a LogLife, e eu vim de laboratório. Então, eu era executivo de laboratório antes de montar Log Life. Então, eu já fui cliente de transportadora, tá, de biológico, então eu tenho essa visão, tanto como cliente quanto como transportador. E é o que eu quero passar para vocês aqui. Bom, pessoal, qual que é a ideia? Tá, primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender que existem, né, na Log Life, a gente divide a operação de transporte em dois tipos. Tá? Um é o que a gente chama de Log Life Business, que na verdade ele é uma terceirização de mão de obra, tá? Em que o laboratório, por exemplo, tem 4 unidades e ele quer um motoboy terceirizado ao invés de ser um motoboy próprio dele para fazer essas unidades. Tá? E o outro modelo que a gente chama de Log Life Express já seria o, o transporte em geral intermunicipal, né? Eu pego uma amostra em Brasília e levo para São Paulo, por exemplo. Mas ele pode também ser um log life local, né? Ele ser um express, mas ser um local. Ou seja, ele é um transporte que acontece dentro do município, então de Belo Horizonte para Belo Horizonte, mas é um transporte que simplesmente o motorista vai lá, pega X amostras e leva para o ponto B. Não é uma terceirização onde o motoboy fica ali disponibilizado durante tanto tempo e etc. É simplesmente uma logística de pegar, levar e entregar. Para o primeiro caso, pessoal, que é o da terceirização, eu recomendo que haja uma análise mais profunda, tá? Porque eu acredito que existem prós e contras que se pesam, né, que mais ou menos na mesma magnitude. Então, por exemplo, se você, para quem tem uma operação dessa que eu falei de terceirização, né? Então, camarada, o laboratório tem 3 unidades, por exemplo, que precisa para isso de um motoboy só, um motofretista, de 8 às 18, horário comercial, etc. Eu recomendo, nesse caso, que você analise se realmente vale a pena terceirizar. Tá? O lado bom da terceirização nesse caso, você não vai preocupar com falta, com férias, com substituição, basicamente esse ponto. O lado ruim, você perde um pouco da cultura, né? Você nunca vai ter a mesma cultura no seu terceirizado do que você tem na sua empresa, né? É impossível, porque são empresas distintas. Então, por mais que você tenha que buscar uma empresa, uma transportadora que tem uma cultura muito próxima da sua, elas não vão ser idênticas, né? Então, operações de terceirização de mão de obra existem prós e contras. Tá? Então, você precisa analisar isso. Custo. O custo na terceirização, em geral, vai ser um pouco maior, né? As pessoas acham que não, mas geralmente vai ser porque você vai pagar uma taxa de administração, né? A transportadora tem que administrar essa mão de obra, tem que pagar impostos, etc. Então, você vai ter um plus aí, um spread entre o seu custo efetivo só do motorista e o custo que você vai ter na terceirização, tá? Então, eu acredito que para essa análise da terceirização de mão de obra pura e simples, você deve colocar na balança. Está consumindo muito tempo operacional do laboratório, ter que cuidar de faltas, férias, substituições, etc., gestão, essa logística, então parte para a terceirização. Agora, não consome, flui bem, não tem problema, então talvez não seja o caso de precisar terceirizar. Tá? Agora, a gente falando do outro tipo de transporte que eu comentei, que é o que a gente chama de Log Life Express, ou seja, pegar uma amostra em Brasília, levar para São Paulo, né, pegar uma amostra no ponto A, levar ao ponto B dentro da cidade. Essa eu já recomendo sempre que terceirize.
tá? Eu não vejo sentido. E eu também, como laboratório, quando eu era executivo, eu tive os dois modelos, tá? Nesse caso, eu tive próprio e tive terceirizado. E eu realmente não recomendo. Então, eu tive próprio tendo um colaborador, por exemplo, em Brasília, e eu mesmo fazendo intermunicipal, tendo um colaborador em São Paulo, e eu vi que nestes casos não vale a pena. Vale a pena você realmente terceirizar, porque a gestão ela é muito mais complexa do que uma gestão de terceirização. Aí eu vou te explicar por quê. Numa terceirização, voltando lá, você tem 3 unidades. Você tem um motofretista que faz a rota entre as unidades. Você tem uma rota pré-definida. Segunda a sexta, você vai sair tal hora, vai chegar ali, 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 aqui. A coisa roda sozinha. Se não tiver acidente, falta, etc., a coisa flui sozinha praticamente. Agora, essa operação express não, ela exige uma torre de monitoramento. Tá? Tanto que no LogLife a gente compara ela muito, a gestão dela muito a uma torre de controle aéreo de aeroporto. Porque eu preciso ter gente monitorando, eu não posso simplesmente deixar, porque tem a ponta de Brasília, você tem um embarque ali, muitas vezes um embarque aéreo, rodoviário, mas você tem um embarque intermunicipal que precisa ser rastreado, monitorado, ver se o embarque deu certo, se alocaram no voo certo, se vai chegar no momento certo, se desembarcou, você tem a entrega, tudo. Então, você tem vários fatores que exigem muito mais atenção e gestão. E por isso, e aí nesse caso, você inevitavelmente, se tiver próprio, você vai consumir energia e gente para fazer uma gestão de algo que não é o seu core business. Então, nesse caso, eu sempre recomendo que você terceirize, se você tiver uma operação express. Tá? E aí, pensando em terceirizar, né, quem que eu vou buscar? Obviamente, a variável preço, ela é sempre importante, né? Qualquer negócio precisa ter um balizador de preço, não pode ter um custo absurdo. Mas o que eu recomendo é que você busque um equilíbrio entre não pagar muito acima de mercado, mas não buscar também uma transportadora simplesmente por preço, porque a amostra biológica é algo muito sério e delicado para você simplesmente qualificar uma transportadora por preço. Tá? Então, eu sugiro que você balanceie ali, fique um pouco entre os dois extremos, né? Não muito caro, não mais barato sem qualidade, tá? Outro ponto importante, qualificação, né? Então, é extremamente importante você verificar se esse transportador tem certificação do IBAMA, se tem certificação sanitária, se ele tem certificação da NTT como transportador multimodal, se ele tem RT, se ele faz o POP de transporte para você, se ele te ajuda na validação de transporte, se ele tem processos de rastreabilidade, enfim, tudo isso, qualificação extremamente importante. Tá? Outro ponto importante é que, ao meu ver, tá, depois de muita análise, muita experiência, e são mais de 12 anos trabalhando com transporte biológico, eu acredito que 3 pilares são importantes também. Tá? Um deles é flexibilidade. Né? O negócio biológico, o negócio da saúde, ele é muito flexível. Então, você precisa ter organização, não pode ser uma zona, mas com flexibilidade. Então, não dá para ser, por exemplo, uma transportadora onde você vai falar, podemos organizar para que vocês deixem uma embalagem num dia, para que no dia seguinte, quando você for pegar, já esteja pronta. Aí a transportadora fala, não, não pode. A regra aqui eu vou levar a embalagem só na hora do transporte. Então, as coisas precisam ser flexíveis, tá? Então, o horário de agendamento também tem que ter uma certa flexibilidade, porque a demanda é imprevisível. A gente sabe que demanda hospitalar, por exemplo, é imprevisível. Né? Então, flexibilidade é um ponto importante. Capilaridade, outro ponto importante. Você precisa de um parceiro, você não quer ter, a pior coisa que tem é você ter 20 fornecedores de logística, 10 fornecedores, pelo menos 5 fornecedores. Tá? Então,
a não ser que você seja gigantesco, tá? O maior laboratório do país, que aí você não vai centralizar toda a sua logística em uma empresa, mas você sendo de médio porte, pequeno, micro, eu sugiro que você centralize em uma transportadora. Primeiro porque você vai ganhar moral ali dentro, você vai ter poder de barganha, etc. ali dentro, vai ter um espaço VIP centralizando sua logística ali. Segundo, que você vai ter menos fornecedor para administrar, gerenciar fatura, conferência, etc. E então, pensando nisso, você precisa de um parceiro, tudo bem, eu quero ter um, mas então esse um tem que ter capilaridade. Porque se eu quiser atender Brasília, ou se eu quiser atender o Rio de Janeiro, se eu quiser atender Cuiabá, ou se eu quiser atender Florianópolis, esse parceiro tem que estar comigo, tem que estar junto, né? Ele tem que estar pronto para amanhã eu falar, cara, fechei um cliente, o cliente falou que quer começar amanhã lá. Beleza, vamos embora. Então, isso é extremamente importante que ele tenha capilaridade, tá? E o outro ponto, terceiro pilar que eu sugiro é previsibilidade. Então, um parceiro que cumpra o que ele prometeu, então ele tem que definir com você no início qual é o KPI que a gente vai buscar, qual é o SLA que a gente vai buscar. É 96%, né? No caso da Log Life, a gente põe, tem que ser maior ou igual a 96% de acurácia, ou seja, de entregas dentro do prazo. Vai ser 96%? Legal, né? Então eu vou fazer esse acompanhamento. Então a empresa precisa cumprir o que foi prometido. Ela precisa, em logística, as coisas podem sair do controle, né? Um aeroporto fechar e etc., por condições climáticas, mas essa empresa precisa me dar previsibilidade, ela precisa me dar informação, ela precisa ser honesta, ela não pode ficar mentindo. Então a transparência foi algo que a gente viu que os laboratórios queriam lá atrás, tá? Que era uma coisa que estava em falta. Então, o laboratório já chegou para mim e falou assim: eu quero a verdade. Então, se atrasar um voo porque cancelaram os voos, eu quero saber isso. Então, isso é óbvio, isso é fundamental, tá? Que a gente garanta essa previsibilidade para o cliente. Então, tanto cumprimento de prazo, para ele prever que as coisas vão chegar dentro daquele horário combinado, quanto aviso e monitoramento se as coisas tiverem algum problema, né? Então seriam esses três pilares, só que eu recomendaria: flexibilidade no atendimento, capilaridade e previsibilidade. Legal? Espero que tenha sido útil. Tá? No nosso curso de transporte biológico também a gente aborda vários pontos sobre terceirização, sobre como solicitar a precificação e etc. Mas acho que já deu um overview legal aí para vocês. Legal? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo.